de alma penada caminha, sombrada em noite de luar. Ecoa o grito do unhudo, e isso me deixa mudo, e faz o medo tagarelar. O Unhudo aqui é uma passagem antiga, você entendeu? Uma pessoa que sempre morou aqui embaixo desse local aqui. É uma visão, é uma coisa espiritual. Tirou sua carne, o que você é? Você não é uma visão? O Unhudo é uma lenda da nossa cidade e de uma cidade vizinha que é o nome de Dois Córregos, Mineiro do CT Dois Córregos. É um ser da natureza. As pessoas não acreditam e eu já um pouco mais respeitosa, né? Porque eu acho que independente de ter um Unhudo ou não, a natureza tem os seus guardiões, eu sempre acreditei nisso, então eu sempre peço licença para estar entrando e talvez essa minha conexão mais forte com o Unhudo. Dois Córregos aceita bem as lendas de sua cidade. Aqui a lenda, ela está no ramo da cultura, sabe? Na área cultural. Então eu procurei, desde o início eu fui repetindo a versão básica da lenda. É que ele mora numa caverna, no Monte Pedra Branca. Esse monte é relativamente próximo ao rio Tietê, então ele não gosta que as pessoas colham jabuticabas silvestres, e lá tem. Então tem várias versões. Tem a versão assustadora do cara que batia, né? Porque o historiador acha que o Major Cesário de Barros o Unhudo é a alma do Major Cesário de Barros. Porque o Major era um imigrante, trouxe os pés de jabuticaba para cá em primeiro lugar e morava naquela região há muito tempo. Hoje a gente já tem uma versão, o amiguinho do Unhudo é mais um boneco, tipo, né, até o pessoal do skate veio aí e fez pra gente, pichou no muro um amiguinho, um cara mais light, mais pra criançada mesmo. Nós temos até um mantra que a gente chama o Unhudo quando chega na mata, que a gente faz um Unhudo, né, para as crianças poderem pedir para que ele abra a porta. Eu hoje trabalho com as crianças nas escolas, nós temos uma música, né, um Unhudo, onde é que você está? Onde é que você está? Aqui na Pedra Branca eu escolhi pra morar. Unhudo, Unhudo, o que é que você faz? Proteja a natureza, as plantas e os animais. Eu sempre ouvi falar isso, né? Que existe esse Unhudo, mas eu nunca vi nada sobre isso, né? Tem o pai de português aqui, ó, o velhinho, sempre fala, mas eu nunca vi. Se falar que só vendo, eu tô mentindo. Naquele tempo não tinha espiritismo. Hoje tem, acabou. A turma festa, chega lá, cortou, pé de fruta, acabou o Unhudo, acabou o Unhudo. Ecoa o grito do unhudo, e isso me deixa mudo, e faz o medo tagarelar. Agora como que vai achar ele aqui num lugar desse? Se ele sabe tudo quanto é lugar que ele passa, os lugares que ele tem que entrar, sair no meio da mata, quem que vai conseguir pegar ele? Então ele já conhece tudo aqui, ó. E a gente também, mas a gente vai pegar um dia. Diz que ia subir a serra, que aí na serra diz que era um trilho. E as mulheres levavam comida para os maridos, então ele derrubava a comida das mulheres, judiava das mulheres na estrada com criança. Matava o gado deles, é uma coisa muito sem graça. Aí eu comecei a ver que a lenda tinha sempre um sentido meio de proibição ou de punição, sempre que iria acontecer alguma coisa se você abusasse da lenda, e eu comecei a associar, achava que isso tinha alguma coisa a ver com a intenção da época.
Então, por exemplo, os fazendeiros não queriam que se mexessem em algumas coisas e se lançavam, então, como a gente tinha o homem do saco, tinha o bicho-papão, que o Unhudo poderia ser. E eu visitei várias vezes aquele local. Aí o caso de um rapaz que garante que foi atacado pelo Unhudo porque ele estava apanhando orquídea e os colegas dele ficaram na beira da mata desafiando o Unhudo, vem aqui se for homem e tal. E o Unhudo, diz ele, realmente o atacou por trás, né? Covardemente, né? Entendeu? E aqui na frente, ó, tem o local onde caiu o cavalo do rapaz lá de Jaú desafiando o Unhudo. E o Unhudo pegou ele aqui, ó, nessa curva. Vou mostrar pra vocês. Diz que o Unhudo desceu dali, pegou ele com o cavalo e tudo, deu um tapa nele, jogou ele lá embaixo com o cavalo e tudo. Daqui pra baixo tem mais de 50 metros de fundura. Tinha estação do trem, meu pai mandava uma muda de eucalipto na fazenda aí embaixo, do Barreirinho. Em 1945, 46, eu já vim aqui. Eu escutava falar isso na estação, o invento do Unhudo lá e tal, que vamos passar lá embaixo daquela lenda do Unhudo lá, na caverna. Tem a caverna aí embaixo. Agora eu escutava isso aí. Eu era menino quando vinha aí. Diz que no pé do morro lá diz que tem fruta. Eu nunca fui catar fruta lá, mas vi falar que tem o ano inteiro. Jabuticaba o ano inteiro. Passei por lá várias vezes, que meu pai era capelão, então nós ia em cima da serra rezar, né? Aí acontecia, nós via. Chegar ali a pé do Unhudo, a pé do Unhudo, só sabia por isso aí. Eu tava me recordando ontem, havia um senhor aí que eu conheço a caverna do Unhudo e tal, mas eu falei para ele, poxa vida, mas então me leva lá. E acho que era mentira dele que ele conhecia, não conhecia nada. Ele falou, não, mas essa semana eu estou muito ocupado, não posso ir. Falei, bom, então a semana que vem está marcada, hein? Quarta-feira, tá bom. Quarta-feira eu fui à casa dele, falei, vamos lá com o meu carro. Ele falou, olha, não dá certo. Você não está pronto para ir na caverna do Unhudo. Eu falei, mas por quê? Não, porque você tem que... Olha a minha faca, que bom. Isso é faca de matar cascavel, olha. E outra coisa, eu tenho bota, você não tem bota. Você vai ser picado por cascavel lá junto comigo e não vai dar certo. O outro saiu com o machado para cortar o coqueiro, ele também esperando o outro cortar para ele carregar. Foi levar o coqueiro que o outro cortou. Daí apareceu um homem para esse, que era colega da gente também. Muito desfigurado. Um chapéu de palha muito grande. E uma roupa muito antiga. Uma roupa antiga, que ele também era antigo, ele conheceu a roupa. Né? Aí perguntou para ele se ele não tinha medo de andar ali. Ele falou, não. Aí estou acostumado. Conversando um pouco com ele, e foi afastando de Fasto, subiu na pedra. De Fasto. De Fasto na pedra. Foi embora. Aí ele pegou o machado e falou, não corte mais nem o coqueiro, embora mesmo. E vinha de Rio Claro, até na fazenda da Dona Odete, buscar boi. Com meus tios, os boiadeiros, né, vinha aqui buscar boi aqui na fazenda da Toca. Vinha buscar boi aí. Mas eu era menino nesse tempo, eu puxava os cavalos, carregava os cargueiros. Para buscar boi, e eu escutava falar desse Unhudo aí. Eu vinha pegar o boi ali embaixo, falei, lá a caverna do Unhudo lá. E com isso eu gravei no pensamento do Unhudo e tá lá a caverna. Aqui ó, é a pedra onde o Unhudo vivia, a pedra branca. Nós estamos bem no pé dela. Isso eu relato no meu livro, uma pessoa que estava subindo Ele não disse que é uma jabuticabeira, ele disse que era uma fruteira, né? Numa fruteira. E então ele escutou uma voz atrás dele, moço, essa fruta está reservada para mim. Ele já na hora percebeu que ele não estava mexendo com uma pessoa normal. Então ele foi colher jabuticaba e o Unhudo não gostou que ele estava colhendo jabuticaba. Aí pegou e falou,
Não põe jabuticaba porque aqui tem dono. O dono tá aqui, ele tinha uma espingarda, um revólver, não sei, ele apontou para mandar tirar o homem. Já percebeu que era um personagem sobrenatural. Então ele já tirou a garrucha e já deu 2 tiros. Mas as balas passaram sobre o Nhudo como se não tivesse acontecido nada. E naquele momento ele perdeu o sentido. Ele tomou um tapa no pedal, bateu lá no Tietê, nas contendas. E lá ele ficou 3 dias. Dizem uns que ele foi achado no bairro de Contendas, na beira do rio Tietê. Já outros dizem que não, que ele levou um tapa e acordou do outro lado do Tietê. Como ele já faleceu, não dá para ele dizer exatamente onde ele acordou, né? E eu conheço o filho dele que está vivo até hoje. Fomos andar a cavalo numa cavalgada noturna para encontrar o Inhudo. Aí no meio da cavalgada estava uma noite de lua cheia super bacana, porque tem que ser lua cheia, porque senão fica muito escuro. Então nós escolhemos uma data certinha. O dono da Microlins, que se chama Hélio, era o último da fila, porque a gente sempre sai, tem o da ponta, o do meio e o do fundo para dar assistência. Sumiu. Cadê o Hélio? Cadê o Hélio? Cadê o Hélio? Chamamos o Hélio não apareceu, nisso fechou o tempo. E depois de algum tempo, que a gente não calculou o quanto, o Hélio apareceu de novo. E ele disse que ficou numa roda, num espaço rodando com o cavalo, e ele não conseguia sair daquilo. Ele ouvia nós o chamando, mas ele não saía daquilo, parecia que estava imantado num lugar que ele não conseguia sair. E veio um homem de lá da Pedra Branca. E a cachorra, quando viu, roncou, mas não latiu. Ele chegou, pediu um pouco de açúcar, queria comprar um pouco de açúcar. Foi lá, pegou o açúcar, pôs no saquinho, deu para ele. Aí ele pegou, tirou uma nota do bolso e deu para o Tóio. O Tóio não quis pegar. Depois que ele foi embora, o Tóio arrependeu, disse que era grande assim a nota. A nota de 10 reais, mas que grandona mesmo. Da casa do Tóio tinha uma cerca de arame novo. Ele passou na cerca sem baixar, ele atravessou. Nem pulou a cerca, mas ele atravessou. Aí ele falou para nós, o Nildo foi lá em casa. O Nildo foi lá em casa buscar açúcar, só arrependi de não pegar a nota. E um outro foi aquele caso que eu contei a você, que ele tomou um empurrão por trás, que ele estava lá catando orquídea. E ele garante que foi um Nhudo e teve que ser levado à Santa Casa Hospital de Jaú. Tenho fotografia dele com o braço encanado, sabe? Porque ele sofreu fratura exposta. Ele tá por lá para enfrentar o Nhudo lá, eu sei que acabaram até quase matando um cavalo lá. Não sei o que aconteceu, porque não falaram para mim o que aconteceu. Aí para posar aí beirando a pedra aí, não deu certo não. Precisaram se mandar embora. Ainda machucaram o cavalo ou mataram até o cavalo. E todas as vezes que eu estive naquele local, alguma coisa esquisita aconteceu. Por exemplo, isso não aconteceu comigo, aconteceu com uma amiga minha, tá? Ela levou um pessoal para fazer um piquenique. E eram umas crianças que tinham vindo de São Paulo, que queriam conhecer o lugar que o Nhudo morava. Mas o pessoal que dá um pouco de risada disse, as crianças chegaram e fizeram um piquenique embaixo de uma árvore de goiaba. E que goiaba gostosa, começaram a colher goiaba para fazer doce. E eles ouviram um estouro de boiada. Ela ficou desesperada, ela falou, gente, tá vindo um monte de boi, eu tô com criança que nem é minha aqui. Pôs todo mundo em fila atrás de uma árvore. E ficou esperando o boi vir. E tá esperando até hoje, porque não veio nada, ela só ouviu o som da boiada. E as pessoas, quando iam no local que ele morava, ia pegar frutas, ele batia nos caras, tocava. Tem história que chegou a jogar com pessoas 20 quilômetros longe, lá dentro do rio Tietê. E há inclusive versões que eu não coloquei no livro, de que o Nhudo tem uma filial em Torrinha, na pedra de Torrinha. Então ele passa temporadas em Torrinha, depois vem para Dois Córregos. Judiava de tudo quanto era gente, mas que passava em Torrinha. Torrinha aqui, num grito ele vinha bater aí na Pedra Branca. Ele era no terreno de Torrinha lá também, por perto de Torrinha tinha terreno lá também. Quando nós mudamos aqui, tem uma mulher que ela morou antes de nós. Ela falou, vocês não escutaram ainda o grito do Nhudo? Não, graças a Deus. Quando ele vinha aqui na Pedra Branca, ele gritava. Quando ele chegava, quando ele ia embora, ele gritava.
e com o grito do Nhudo, e isso me deixa mudo e faz o medo tagarelar. Lendas povoam a noite e dormem quando o sol se levanta. O Ramos, ele viu uma alma penada, um corpo seco, ele relata que era um corpo seco, com um rosto sem formato. Então ficou essa primeira imagem. A lenda diz que ele é um corpo seco, tipo de um esqueleto, só o couro e assombra as pessoas. Eu acho que foi realmente ele tem essa coisa do corpo seco. Eu não acho que o Mauro Ramos tenha mentido. Mas é porque, como é que ele estava naquele momento? Ele estava agressivo, então ele visualizou aquilo que o coração dele estava sentindo. E que eu acredito que a vida seja assim, nós enxergamos as coisas e as pessoas de acordo com o nosso estado interno. Então, às vezes você pode até ver o diabo na sua frente, se você estiver iluminado e com Deus, você transforma aquela imagem, né? Então, eu penso dessa maneira. É um esqueletão. É um esqueletão. Como eu vejo, se você tem visão de ver, você vê também. E eu acredito assim, que a origem dele, né, seja realmente esse corpo seco, que seja esse cara que não descansou porque ele tinha as jabuticabas lá, porque ele gostava da natureza, porque ele queria defender, ele tinha amor ao sítio dele. Então quer dizer que você tem que entender que o Nhudo é uma visão. Eu sei que fizeram na escola a fotografia dele, aquela unhona comprida, mas nem sei. Foi feito um retrato falado do Nhudo que está no meu livro. Foi até um rapaz, um desenhista de Bauru, o desenho do Nhudo baseado nos depoimentos daqueles que diziam ter visto o que o pai havia contado a ele. Então, baseado nos depoimentos, foi feito um retrato falado. Uma das versões diz o seguinte: o Major Cesário Ribeiro de Barros tinha jabuticabas no quintal. Quando ele faleceu, aí o coveiro foi fuçar a cova do Major e percebeu que o Major estava intacto. Não houve a putrefação. Naquele tempo se acreditava que se o corpo não se desfizesse, a alma ficaria penada. Ela não seguiria o seu destino, o seu caminho. Ela ficaria assombrando, né? E a alma, o povo diz que é do Nhudo. Que o Nhudo seria a alma penada do Major Cesário. Só que aí existe toda uma contradição, porque a Igreja Católica não gosta dessa brincadeira. Então, quando mandamos fazer uma estátua gigantesca, esse é um protótipo. Ela está deitada embaixo de um porão porque os crentes acham que nós vamos estar chamando o diabo, evocando uma energia ruim, e há de se respeitar também essa versão, porque a gente sempre diz no nosso grupo, né, que o importante é harmonizar. Então, se tem alguém descontente, não é a minha verdade que tem que ser estabelecida, e sim uma harmonia da cidade. Mas a versão do corpo seco é mais popular, né? Há versões de que o Nhudo existiu, de que era uma pessoa comum que morava, um andante que morava lá, morador de rua não pode ser, mas morador de mato, não é? Que morava lá numa caverna e que era cabeludo, cresceram as unhas. Mas eu não coloquei essa versão no livro porque a lenda do Nhudo é anterior aos contemporâneos desse rapaz que morou lá. Minha avó, que morreu com 115 anos, falava do Nhudo. Então a versão, e eu coloquei a versão dela. Isso, aí eu comecei a pensar assim, ele não ataca, ele defende a casa dele. Se alguém vier na minha casa, se vocês fossem convidados para começar a quebrar tudo, eu tenho que tomar uma atitude. Então todas as pessoas agredidas, inclusive o Ramos, que é o que tomou o tapa e caiu no buraco e quebrou os braços, ele estava caçando. Estava caçando capivara com espingarda. Então o que acontece? Ali é a minha casa, ali é a casa do Nhudo. O Nhudo, ele mora na Pedra Branca. Então ele mora numa caverna na pedra. Tudo que vier a mais é natural. A lenda vive de ser lembrada. E a cada lembrança alguma coisa é acrescentada ou retirada, não é?
pedras que cobrem de luto a noite. Resoluto resolvo cavalgar, noiva de alma penada caminha, assombrada em noite de luar. Ecoa o grito do unhudo, e isso me deixa mudo, e faz o medo tagarelar. Pois então, eu fiz o livro de Mineiros, coloquei que o unhudo era de lá. Aí quando eu fiz o de Dois Córregos, falei, não, eu vou pôr... Eu moro em Dois Córregos e fiquei sabendo da lenda aqui, falei, então é de Dois Córregos também. Então eu acabei criando uma polêmica, porque o povo de Mineiros acha que o unhudo é deles. E... como se uma lenda pudesse ter um dono, né? Que a Pedra Branca está ali dentro do município, mas Mineiros já pertenceu a Dois Córregos. E a Pedra Branca, ela está na divisa. Geograficamente, ela é de Mineiros do Tietê, a pedra. Então, todas as propriedades que estão na pedra são do Mineiro do Tietê, mas você vê ela dividindo, né? E eu acho assim que é tão pequena, eu nunca dei atenção nenhuma a esse tipo de coisa, porque assim, o hino não é meu, não é seu, não é de ninguém, né? Ele faz parte aí e uma lenda, ela anda para onde ela quer, ela vai para onde ela quer, e é engraçado que mineiros, o seu português que mora lá, né, que eles têm bem essa coisa, vamos caçar o unhudo, vamos pegar o unhudo, vamos prender o unhudo, que de repente é aqueles dois lados, o yin yang, o positivo e o negativo, que é importante para o universo, né? Nem eles estão errados e nem nós, mas a gente tem uma ONG que protege a natureza, então a gente acabou se moldando a essa versão. E eles fazem a caçada noturna, vão vestidos para pegar o unhudo, então às vezes convidam a gente fala, nós não queremos pegar o unhudo, nós queremos que ele fique livre fazendo a parte dele, morando na casa dele, e a gente respeitando aquilo lá. Uns dizem que ele é agressivo, outros dizem que ele só sonda a gente quando está lá dentro, vendo do que você está fazendo, se você está degredindo a mata ou não, se você está causando algum dano à natureza. Então isso, acredito que ele aparece para quem é agressivo na natureza. Não é que agride, ele age, né? Eu, na verdade, fiz umas cavalgadas noturnas para incentivar a lenda. Na primeira, a gente tivemos uma cena de um senhor de uma carroça que saiu por último e chegou primeiro. Ninguém sabe definir isso daí e a estrada é uma só. Então ficou um negócio misterioso. Acredito que o unhudo que encaminhou esse senhor chegar primeiro que a gente. Eu penso assim, né, que tudo no universo tem esse sentido do bem e do mal. Tudo pode em algum momento ser muito ruim. Eu acredito que de repente ele veio como essa alma penada, e aí com o processo todo da gente tá indo, chamando o unhudo, pedindo licença, olha, eu várias vezes que cheguei lá, louco ou não, dizia, olha, eu entendo a sua revolta, e conversava, né, com alguém ou com algo, falando, eu entendo o seu mal-estar em relação com o que as pessoas estão fazendo com esse local, mas a nossa intenção não é essa, nós queremos, a gente vê, inclusive nós temos uma horta, um pomar lá, não uma horta, um pomar, nós plantamos várias árvores frutíferas com as crianças para o unhudo, porque a área ali, os animais não conseguem viver porque tem muita cana, então não tem árvore frutífera, então a gente tentou se aliar a ele. Então por isso que eu digo, ele pode aparecer como um cara muito ruim, dependendo da sua intenção. Então nós temos o clube Amigos do Unhudo, essa camiseta aí depois eu vou mostrar pra vocês. Então quem quiser ser amiguinho do unhudo, do unhudinho, uma imagem bem mais light do que essa, e se plantar uma árvore na frente da sua casa, fazer um reciclado certinho. Então a gente usa isso como uma campanha a favor do meio ambiente. Onde é que você está? Onde é que você está? Aqui na Pedra Branca, eu escolhi pra morar. Aqui na Pedra Branca, eu escolhi pra morar. Para mineiro, a importância que isso aqui é um lugar histórico. Então, toda a história tem o seu lado positivo e a gente tentou tirar isso. E ficou bacana porque Mineiros faz o seu ponto, a gente faz o nosso, nós nos complementamos e eu respeito, que eu digo sempre para eles. Às vezes eles falam, Cristina, o unhudo é nosso, o seu português até, ele registrou em cartório, né?
Ele veio aqui, trouxe para o prefeito, falou, o Inhudo é nosso. Nossa, o senhor quer ele para você, o senhor fica sossegado. Se ele quiser ir para o senhor também, porque é de vontade dele, né? Mas a gente trata numa super boa. E 2 córregos, assim, hoje, onde a gente vai, o pessoal fala, é a cidade do Inhudo. Passou a ser conhecido sem a gente querer, né? Por causa da televisão do Inhudo, que a gente passava fazendo a chamadinha ali, ficou sendo conhecido. Eu penso que a cidade tem aí um diferencial. Nós estamos preservando a cultura. Não um monumento de pedra, mas alguma coisa que faz parte daquele universo ficcional do povo, com suas crendices, com sua poesia, porque há muito de poesia nessas lendas, não é? Eu acho que um personagem sobrenatural defendendo uma orquídea tem a ver com algo divino, não é? Com aquilo que a gente realmente gostaria que acontecesse. Seria um desejo íntimo do povo, um personagem realmente defender a natureza. Talvez seja o que esteja faltando hoje. Lendas que cobrem de luto a noite, resoluto resolvo cavalgar, noiva de alma penada caminha, sombrada em noite de luar. Ecoa o grito do Inhudo, e isso me deixa mudo e faz o medo tagarelar.